que seríamos de nós, Senhor, se não fosse você, se não fosse a tua palavra? O que seríamos de nós? O teu amor nos encontrou. Nós fomos atraídos por ti. Nós te amamos. Nós te amamos. Oh, você pode se render à presença do Espírito Santo, meu irmão. Se você chegou aqui com alguma preocupação, nessa noite a preocupação vai embora. Se você chegou cansado, o Senhor vai renovar as tuas forças. Se você veio só por vir, mas nessa noite você vai ser tocado. Nessa noite você vai ser tocado pela palavra, pelo Espírito. Obrigada, Senhor. Nós te rendemos graças, Pai, por essa noite maravilhosa na tua presença, Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Teu nome é cura. Teu nome é vida, Senhor. Obrigada, Pai, por sermos atraídos pela tua presença nessa noite, neste local. Obrigada, Pai, porque nós temos um lugar para congregar, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Você está vivo? Eita glória, você chegou aqui. Eu não sei se você matou o leão, mas você matou e você chegou. Amém. Aleluia. Então não fica disperso. Amém. Ao louvor, muito obrigada. Se o irmão puder ficar comigo aqui, fico muito agradecida. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Ei, meus irmãos, que coisa boa estar na presença do Senhor, é ou não é? Que coisa boa é poder vir congregar, é ou não é? Que coisa boa é ter um lugar para termos irmãos e considerarmos como famílias, como membros do corpo de Cristo. E é um prazer estar aqui com vocês nessa noite compartilhando a palavra do Senhor, amém? Você que está em casa também, seja muito bem-vindo ao nosso culto. É um prazer ter você aqui conosco, amém? E nós vamos dar início, amém? E o tema de hoje, meus irmãos, é herança eterna, o que deixar além do nome, amém? Sei que tem um pessoal chegando aí, mas tenta se concentrar, amém? Vamos honrar a presença do Espírito Santo. E o tema dessa noite é herança eterna, o que deixar além do nome. Quantos aqui tem um nome? Amém. Você é conhecido por um nome e também você é conhecido por números hoje em dia, que é o nosso CPF, né? Qualquer lugar que a gente chega, as pessoas pedem logo o número do nosso CPF, porque nós somos conhecidos assim, amém? Mas o nosso nome é importante, mas não é tudo. Eu sei que você é conhecido pelo seu nome, quando alguém te chama, você responde, isso é muito importante, queridos. E o nosso sobrenome também é muito importante, o nome dos nossos pais é muito importante, mas nessa noite eu venho falar sobre uma herança, que não é uma herança material. E se você já recebeu uma herança material, ou se você também está para receber uma herança material, isso é bênção, amém? Se você souber administrar essa herança,
será bênção na tua vida, amém? E eu declaro em nome de Jesus que você que tem uma herança aí para receber, que você saiba administrar ela, amém? Mas uma herança, quando nós falamos, nós não só falamos de bens materiais, mas daquilo que nós podemos deixar aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui por um tempo e em breve Jesus vai voltar e nós não vamos mais estar aqui. Amém? Isso é um fato, isso está bem pertinho de acontecer, eu creio em nome de Jesus. Amém? Mas como nós estamos sendo conhecidos aqui? Somente pelo teu primeiro nome ou pelo teu segundo nome, somente por isso? Ou será que atribuído ao teu nome, acompanhado ao teu nome, tem uma qualidade que alguém colocou com o teu nome? Viviane, uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas o nome dela é Viviane, é Maria Viviane, é Viviane Maria, como é? Viviane Lúcia, Viviane Lúcia. Mas ela também pode ser conhecida aqui no nosso meio como uma mulher de oração. E se Viviane partir para o Senhor, não estou declarando esse nome de Jesus, não, minha gente. Eu estou dando um exemplo. E se Viviane partir, Viviane vai deixar um legado aqui, uma herança na vida daquelas pessoas que ela cuidou, que ela orou, que ela orientou. Viviane vai deixar algo marcado aqui na terra. E a pergunta que eu te faço é: se hoje fosse a tua última noite, qual seria o teu legado? Qual seria o legado que você iria deixar? Qual seria a herança que você iria deixar? Os jovens dessa igreja, é a última noite, se fosse a tua última noite, como será que você seria conhecido? Um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem que atraiu outros jovens. E nós esperamos, nós temos expectativas que você seja reconhecido por essas qualidades. Que não seja por outra coisa que desagrade ao Senhor. Você já imaginou a jovem Maria, conhecida como aquela que entrava na igreja e não falava com ninguém? A irmã Maria, a irmã Sebastiana, ela partiu para o Senhor, mas ela ficou conhecida porque ela entrava e ela saía e ela não queria se socializar. Queridos, é bem melhor nós sermos conhecidos pelas nossas qualidades do que pelos nossos defeitos. Que os nossos defeitos sejam mínimos e as nossas qualidades elas sejam maiores. Porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós não podemos nos comportar de qualquer maneira, nós não podemos viver de qualquer maneira e nós não podemos deixar uma herança rasa para aqueles que estão aqui. E como ministros do Evangelho, qual é a herança que nós estamos deixando? Tudo que o Senhor confiou nas nossas mãos, qual é a herança que nós vamos deixar? Como pai, como mãe, como filho, qual é a herança que nós vamos deixar? Sabe, meus irmãos, se você estava um pouco desatento nesses últimos dias, eu declaro em nome de Jesus que esse é o momento de você acordar. De você andar como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque de fato você é e você tem buscado ao Senhor todos os dias. Que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Que nós não estejamos levando uma vida com o Senhor de brincadeira. Hoje eu quero o Senhor, mas amanhã eu não quero. Hoje eu quero o Senhor e amanhã eu quero também. E depois da manhã também, e depois da manhã também, e depois da manhã também. E que nós sejamos conhecidos como filhos de Deus por pessoas constantes no Senhor.
aqueles que não desistem, aqueles que não retrocedem. Sabe que o Senhor nos deixou uma herança maravilhosa, mas nem todos conhecem. E quando nós não conhecemos, nós não temos como desfrutar por falta de conhecimento. E eu ouvi uma história esses dias na internet de uma mulher, uma senhora que ela passou a vida inteira dela trabalhando em uma casa de uma pessoa muito rica. E essa patroa dela adoeceu. E no final da vida ela deixou um testamento, ela deixou uma herança para essa pessoa, pela fidelidade dela. Por ela ter trabalhado tantos anos, ela deixou uma herança para ela. Deixou um papel, dizendo para ela que tinha passado os seus bens, toda a sua riqueza para ela. E ela passou a ser rica, só que ela não sabia. Inclusive, ela pegou esse papel, ela mandou colocar em um quadro e ela colocou na parede, mas ela não sabia ler. E se passaram os anos e ela foi envelhecendo. E um certo dia chegou uma pessoa na casa dela que leu aquele quadro que estava na parede. E ela chegou para essa senhora e perguntou: Senhora Maria, vamos dar um nome a ela? A senhora sabia, a senhora sabe o que isso representa, esse quadro? Ela disse: eu sei. Isso é algo muito importante para mim, porque foi minha patroa que me deu. E é tão importante que eu coloquei ele no quadro. Ela disse: mas a senhora sabe o que está escrito? Ela disse: não, porque eu não sei ler. E ela foi ler o que estava escrito naquele quadro. E o que estava escrito era que aquela mulher estava vivendo em uma situação pobre, mas a sua patroa deu toda a sua riqueza para ela. E a falta da leitura fez com que ela não descobrisse. E ela passou por momentos de escassez, porque ela simplesmente perdeu o trabalho. Mas de fato ela era uma pessoa rica, ela só não tinha descoberto isso. Então o Senhor, Ele nos deixou uma herança. Uma herança que é eterna, meu irmão. Não é algo passageiro, mas é algo eterno. É algo grandioso, é algo maravilhoso. Ele disse: eu vou, mas eu vou te deixar outro. Eu vou, mas eu vou cuidar de todos vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo. Veja que herança riquíssima nós temos. E assim como nosso irmão Jefferson falou no período de oração aqui, como nós estamos tratando a pessoa do Espírito Santo. É uma herança que nós temos e um presente que o Senhor nos deu. Mas se nós não honrarmos a Ele, e se nós não lermos as Escrituras, nós não saberemos quem é essa pessoa tão importante. E será assim como aquela mulher que estava com o quadro somente pendurado na parede. E às vezes estamos passando por situações difíceis, sendo que nós temos o ajudador. Sendo que nós só poderíamos chamar aquele, o Todo-Poderoso. Ele disse: eu vou, mas eu vou deixar com vocês uma autoridade. Vocês podem falar, vocês podem expulsar demônios. Vocês têm autoridade. Usem o meu nome, o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Mas às vezes não estamos sabendo disso. Porque não estamos dando a atenção às Escrituras. Sabe, meus irmãos, nós como os discípulos do Senhor, nós precisamos estar atentos. Porque Ele nos presenteou com a pessoa do Espírito Santo. E nem sempre Ele está sendo honrado. Sabe que a herança material, ela é passageira. Mas a herança espiritual, ela é eterna. Aos pais, nós ensinamos aos nossos filhos. Nós deixamos uma herança para eles espiritual. E aí será com eles, se eles querem seguir os caminhos do Senhor, não. Mas a nossa parte nós fizemos. Se nós partirmos,
hoje eu partir para o Senhor, queridos, eu vou com muita alegria e com a missão cumprida aqui na terra, de que eu fiz tudo que eu poderia fazer, o melhor que eu poderia fazer. E eu peço que você pense se você está fazendo o teu melhor para o Senhor. E eu estou falando o teu melhor como filho, como alguém que te deixou uma herança riquíssima. Será que nós estamos fazendo o nosso melhor para o Senhor? Será? O Senhor nos deixou a própria vida eterna. O Senhor nos deixou o perdão, a reconciliação. Mesmo se alguém nos magoou, Ele nos deixou o amor derramado em nossos corações. E nós somos capazes de perdoar. E nós somos capazes de amar. Ele nos deixou o Espírito Santo. Ele nos deixou uma autoridade para nós falarmos. Ele nos ensinou a fé. E hoje nós chamamos a existência aquilo que nós queremos, porque Ele nos ensinou que a fé funciona. E a fé, ela funciona para tudo. Veja o que está escrito em Mateus 6, 19 e 20. Mateus 6, 19 está escrito o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Queridos, é muito bom nós termos bens, e nós devemos ter, mas que isso não seja a nossa prioridade. Que o nosso coração não esteja envolvido nisso, mas que o nosso coração esteja envolvido no Senhor. Que o Senhor esteja como prioridade nas nossas vidas, todos os dias. Que seja Ele o primeiro nas nossas vidas. Que nós venhamos a colocar Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar do que o trabalho. Porque tem muita gente trabalhando, fazendo muita coisa e que às vezes não tem nem o tempo para o Senhor. E isso revela aonde está o seu coração. O coração está na riqueza, o coração está no dinheiro. Ei, meu irmão, o teu coração tem que estar no Senhor. O meu coração tem que estar no Senhor. O nosso coração tem que estar no Senhor. Aleluia. Jesus nos ensinou a buscar tesouros celestiais. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Provérbios 22, 1 diz o seguinte: mais vale o bom nome do que muita riqueza. Veja que interessante. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O teu nome, como você está sendo conhecido pelo Senhor, é muito melhor do que todas as riquezas. Como é que o teu nome está sendo reconhecido pelo Senhor? Adriana, a mulher rixosa. Já pensou? Misericórdia. Ou Adriana, uma mulher cheia do Espírito Santo. Reflita como você está hoje, queridos. Se o Senhor realmente é a tua prioridade. E que se não está sendo, essa é uma noite de você colocar o Senhor como prioridade. Porque a palavra dele diz que quando nós colocamos Ele
acrescentadas. Existem coisas que você está colocando força, sendo que poderia estar bem mais fácil, porque não está buscando o Senhor de todo o seu coração. Como está o nosso serviço ao Senhor? Atos 20, 24. Está escrito o seguinte: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E como nós vamos deixar uma herança eterna, meus irmãos? E deixa eu vir bem para pertinho de você nesse momento. Como é que nós vamos deixar uma herança eterna? Em primeiro lugar, sendo exemplo. Sabia que nós podemos falar, e se nós não formos o exemplo, de nada vale as nossas palavras? Eu posso falar aqui, falar. Se eu não tiver um exemplo, serão só palavras. Eu posso falar, faça isso. Mas se eu não fizer, alguém vai chegar para mim e vai dizer: por que eu vou fazer se você não faz? Você está falando, mas você não está fazendo. Você já pensou? Às vezes nós queremos cobrar coisas de pessoas, sendo que nós não somos o exemplo. Mas se eu sou o exemplo, se você é o exemplo ele arrasta, meus irmãos. Aquilo que você está fazendo, as pessoas estão olhando muito mais do que aquilo que você está falando. As pessoas estão ligadas, conectadas. Nós estamos vivendo em um tempo onde a internet está gritando, está falando, e as pessoas estão olhando. Qual é o teu comportamento? Não, na igreja eu me visto muito bem, mas quando chega no Instagram, eu esqueço até que eu sou crente, ó. Eu tiro uma foto postando um biquinho e colocando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será só palavras. Mas quando o teu comportamento condiz com aquilo que tu coloca, as pessoas olham com um olhar de admiração para você. As pessoas começam a desejar, a ter uma vida igual à tua. Começam a querer vir frequentar o lugar onde você frequenta. Porque é muito mais do que falar. É falar, mas é também fazer. Os teus filhos, os nossos filhos estão olhando para nós. Aquilo que nós estamos falando do corpo de Cristo, da igreja. Os nossos filhos estão olhando quantas vezes nós estamos vindo congregar. Você sabia disso? Que o teu filho está olhando para isso? Se você partir, o teu filho pode dizer: mamãe me ensinou a ser firme e constante na obra do Senhor. Mamãe me ensinou que eu deveria vir ouvir a palavra do Senhor. Mamãe me ensinou que eu deveria ter comunhão com o Senhor todos os dias. Papai me ensinou como exemplo que aquilo que eu quero, eu não preciso pedir às pessoas lá fora, mas eu preciso dobrar o meu joelho e pedir ao Todo-Poderoso. Papai me ensinou que se vier alguém endemoniado para perto de mim, eu tenho autoridade para colocar esse demônio para correr. Meus irmãos, e para você que está na internet também, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Que o Senhor seja a nossa prioridade todos os dias. Viver o que se prega, meus irmãos,
viver pelo exemplo é aquilo que importa. Invista tempo em pessoas. Não desista das pessoas. Invista tempo. Envolva as pessoas. Aquilo que você sabe da palavra de Deus, coloque em prática. Ajude alguém que está precisando. Porque todo conhecimento precisa ficar para você? Não precisa. Nós aprendemos para compartilhar com os nossos irmãos. Compartilhe as tuas histórias, os teus testemunhos. É importantíssimo você falar o que o Senhor está fazendo na tua vida. E eu sei, porque todos os dias eu recebo testemunho de pessoas aqui da igreja. Irmã, aconteceu isso. E a minha pergunta é: você está compartilhando com os irmãos? Você está animando o teu irmão na fé? Falando que vai dar certo, falando que ele vai vencer, falando que ele vai prosperar? Porque assim que está acontecendo com você, vai acontecer com ele também. Meu irmão, nós somos um canal de bênção. Nesse ano de 2025, o Senhor nos manda sairmos de trás das malhadas e pregarmos a palavra de Deus com a nossa vida. Você pode dar um amém? Eu sei que uma palavra dessa mexe com a gente, e antes de mexer com você, mexeu comigo. Mexe. E glória a Deus por isso que está mexendo. Porque se está errado, nós precisamos consertar. Se nós estamos fazendo, deixa eu te dizer uma coisa, nós podemos fazer mais. É muito negligente da nossa parte termos um Deus todo-poderoso que nos deixou uma herança eterna, riquíssima, não compartilharmos, nos calarmos. Talvez você precise aprender quem é Jesus. Talvez você conheceu só de ouvir falar, mas você ainda não teve nenhuma experiência profunda com Ele. Às vezes a tua maquiagem é tão importante que você fica se prendendo para não borrar a maquiagem num culto e não se derramar na presença do Espírito Santo. Preocupado com quem está vendo, com quem está olhando. Ah, meus irmãos, não se preocupe com isso não. Não se preocupa com isso não. Se você tiver de chorar, chore. Se você tiver de correr, corra. Se você tiver de gritar, grite. Faça alguma coisa, mas faça. E a pergunta que eu te faço: qual a tua herança? Qual a tua herança? Qual é a herança que você está deixando hoje? Como filho de Deus, qual é a nossa herança? E se eu posso deixar algo marcado nessa noite, é uma frase que o Senhor falou comigo. Que mais importante do que você deixa para as pessoas é o que você deixa dentro dela. Mais importante do que você deixar riquezas, dinheiro, bens, mais importante é aquilo que você está deixando dentro das pessoas. Mais importante é aquilo que você está deixando dentro dos teus filhos. Esse é o mais importante. Porque, queridos, nós vemos casos de muitas pessoas que enricaram da noite para o dia, ganharam muito dinheiro e da mesma forma perderam, porque não sabia administrar. Mas quando nós reconhecemos aquilo que o Senhor deixou para nós, a cura divina, Ele deixou todas as soluções. Está tudo pronto. A doença veio, mas Ele deixou escrito na palavra que Ele cura.
A falta veio. Mas Ele nos ensinou que nós temos uma herança eterna. Que nós temos uma herança. Tu já viu o herdeiro andar de cabeça baixa? Tu já viu o herdeiro andar de qualquer jeito? Anda não. Eita, ganhei uma herança. Recebi uma herança. Eu vi gente aqui que recebeu herança, que correu, que pulou, que gritou. E era dinheiro. Imagina se você descobrisse quem é o teu pai. Quem é o teu pai? Sabe, meus irmãos, invista nas pessoas. Não desista das pessoas. Segure na mão das pessoas. Se o irmão está fraco, essa é a hora de você segurar na mão dele. Essa é a hora de você pregar para ele. Essa é a hora de você profetizar para ele. Essa é a hora de você estar cheio do Espírito Santo. Essa é a hora. Aleluia. Gálatas 6:8. Está escrito o seguinte: o que semeia para a sua carne, de carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vida eterna. E o louvor pode vir. Aleluia. Herança eterna que nós estamos deixando além do nosso nome. Aleluia. E eu quero te incentivar nesse momento, meu irmão. De você se derramar na presença do Senhor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Você pode ficar em pé? Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Esse é o teu momento com o Senhor, meu irmão. Esse é o momento de você esquecer as preocupações, de você esquecer os compromissos, de você esquecer as atividades. Mas de você orar ao Senhor. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Você pode começar a orar.